Bolsonaro, que é uma pessoa que defende com unhas e dentes a democracia, ele comemorou os protestos em Cuba como se estivesse muito bem no Brasil. Segundo Bolsonaro, ele deseja a democracia para Cuba e deseja que Cuba tenha um governo assim voltado aos princípios familiares, que Cuba tenha algo próximo ao que o Brasil tem hoje. Os manifestantes de Cuba, eu não sei o que tem na cabeça dos manifestantes de Cuba, mas eles protestam até com um pouco de razão. Afinal de contas, viver anos e mais anos embargados pelos Estados Unidos e sofrendo a covardia que os Estados Unidos estão impondo a Cuba por todo esse tempo, os manifestantes de Cuba começam a pensar se não é hora de desistir da liberdade e de abrirem mão da soberania e voltarem a ser o prostíbulo que eram antes para terem direito de saírem de Cuba e irem para o capitalismo. Em contrapartida, aqui no capitalismo, onde a riqueza, a gente esbanja a riqueza, onde nós temos muita prosperidade, há uns 50 motociclistas fazem motociata com Bolsonaro, enquanto aproximadamente 50 milhões de brasileiros esperam ansiosamente para terem um emprego, para conseguirem tratar dos seus filhos, levando em conta também que o percentual, já que estamos vivendo numa época de pandemia, o percentual de médicos por pessoas em Cuba me parece que é cerca de 30 vezes maior do que no Brasil, porque lá em Cuba a medicina é um bem social, aqui no Brasil é um produto de mercado e as universidades de medicina, elas controlam a quantidade de médicos que vão formar dentro do Brasil, causando aí uma falta de médicos para uma grande procura de médicos, para que o médico seja sempre o profissional mais bem pago do país. Essas pessoas que vão para as ruas nesse momento se manifestarem em Cuba, elas estão indo provavelmente se manifestarem pelo fim do kit gay, talvez se manifestarem pela democracia, se manifestarem a favor dos Estados Unidos. E como eu não sei falar espanhol, eu peço para que algum de vocês explique para os cubanos no que deu as nossas manifestações, principalmente porque o Bolsonaro está aplaudindo as manifestações. Então talvez seja a hora de alguém aqui explicar para eles o buraco que eles estão entrando, que se eu pudesse, eu preferia estar em Cuba do que no Brasil, porque hoje no Brasil nós temos uma situação em que classes são melhores, castas são melhores do que as outras, a medicina aqui ela não é de acesso para todas as pessoas e é preciso nesse momento pensar se o que vale mais para cada um, se é a vida ou o iPhone, se é a vida em comunidade, a amizade ou a disputa que a gente tem, direita, esquerda, coxinha, petralha, carro novo para um, né? Outra igreja para ir para mostrar roupa nova. A gente tem que rever nossos princípios, mas pela democracia, pelo total direito dos cubanos se manifestarem, mas que pelo menos algum brasileiro conte para eles o que aconteceu conosco depois das manifestações. Nunca as manifestações melhoraram a vida desses países. E diga-se de passagem, todos os países que fizeram manifestações para derrubar o governo estão hoje piores do que estavam antes, desde que os Estados Unidos começaram a estimular essas manifestações. Então, que o futuro de Cuba esteja nas mãos dos cubanos, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém de fora de Cuba dar pitaco no que acontece em Cuba, mas infelizmente os Estados Unidos têm dado pitaco na vida de Cuba com um embargo econômico há muito tempo. E eu volto a pedir, quem fala espanhol, conte para os cubanos onde que eles estão entrando, que talvez eles não saibam o que aconteceu na Primavera Árabe, o que aconteceu aqui no Brasil, o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu no Chile. É melhor dar um toque neles.